Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre a radiciação. O que é a radiciação? Ela é a operação inversa da potenciação, que a gente já viu nas quinzenas passadas. Então, só lembrando aqui que esse símbolo aqui a gente chama de radical. Esse número que está dentro da raiz, dentro dessa raiz aqui, é chamado de radicando. E esse número pequenininho que fica aqui em cima é chamado de índice. Então, como é que a gente lê? Pode aparecer desse jeito assim, raiz quadrada ou sem o 2. Aí tem a raiz terça, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta e assim por diante. Então, todas elas vão ter um índice aqui em cima. Quando é raiz quadrada, tem esses dois jeitos. Pode vir com o 2 ou sem o 2. Quando não tiver nenhum número aqui, a gente sabe que é a raiz quadrada. Então, é a raiz simples. Então, como é que funciona? Na potenciação, a gente viu que quando é assim, 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer 7 vezes 7. Aí a resposta, 7 vezes 7 é 49. Na radiciação, eu vou pegar esse valor aqui, que é a resposta. Se eu tirar a raiz quadrada, vai ser 7. Por que 7? Porque 7 vezes 7 é a raiz quadrada. Então, por isso que a raiz de 49 dá 7. Então, eu tenho que estar cuidando o índice e o expoente, tem que ser o mesmo. Aqui não aparece, mas aqui é o 2, então é a raiz quadrada, a raiz simples. Se aqui é a raiz quadrada e aqui é elevado ao quadrado, então tá certo. Então, 7 ao quadrado dá 49. Então, a raiz de 49 é 7, que é o número que eu tô multiplicando por ele mesmo. Aqui, outro exemplozinho. Se 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 2, então, 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é o 2, que é o número que eu tô multiplicando por ele mesmo. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz de 4 é 2, que é o número grande aqui. É a minha base. Então, o que eu vou estar cuidando? Sempre esses números aqui de trás. Então, ó, se 1 vezes 1 dá 1, então, a raiz quadrada de 1 é igual a 1, que é o número que eu tô multiplicando. Se 2 vezes 2 dá 4, então, a raiz de 4 é igual a 2. Então, eu sempre vou estar olhando os números da tabuada que são multiplicados por eles mesmos. Aqui, 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. E assim por diante. 4 vezes 4 vezes 6, 5 vezes 5, 25. E assim por diante. Agora, a gente vai ter um pouquinho mais aprofundado. Antes, nós tínhamos raiz quadrada. Agora, a gente vai ver um pouco na raiz cúbica. O que é a raiz cúbica? É eu multiplicar esse número aqui, multiplicado 3 vezes. Antes, nós tínhamos aqui elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo. Então, a gente fazia 2 vezes 2 vezes 2. Porque esse número aqui diz que eu tenho que multiplicar o 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, se 2 elevado ao cubo dá 8, a raiz cúbica de 8 vai ter que ser 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, raiz cúbica de 8, 2. Então, ela tem que cuidar. Aqui é elevado ao cubo. Aqui é raiz cúbica. Então, é o mesmo. A resposta da raiz A resposta dessa potenciação, 2 elevado ao cubo, é o que está aqui dentro. Então, eu tenho que olhar que número que eu estou multiplicando, que vai ser o resultado.
Agora aqui, quando eu encontro a raiz de uma fração, eu vou tirar a raiz desse número aqui e desse número aqui, separados. Então, que número vezes ele mesmo dá 16? É o 4, porque, ó, 4 vezes 4 é igual a 16. O quadrado de 16 é 4. Lembrando que aqui é um 2, ele tá invisível, mas é um 2. Então, eu tenho que multiplicar 2 vezes para saber. Que número vezes ele mesmo dá 25? Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a raiz de 25 é 5. Deixando em fração, porque aqui também tá em fração. Aí, quando eu tiro a raiz, isso daqui, esse símbolo aqui some, depois que eu tirar a raiz. Agora, quando aparece assim, nas somas, a soma de duas raízes, o que eu preciso fazer? Tirar a raiz de uma, tirar a raiz da outra, e depois eu somo. Então, primeiro eu vou tirar as raízes. Raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Mais a raiz de 25. 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz de 25 é 5. Agora que eu tirei as raízes, eu vou poder somar. Então, 7 mais 5 igual a 12. Então, galera, falando agora um pouco sobre a raiz quadrada de número negativo. Lá no sexto ano, vocês já devem ter visto um pouco sobre a disseção, porém, agora a gente vai ver um pouco quando ela for negativa. Matematicamente falando, não existe raiz quadrada quando o meu radicando for um número negativo. Por quê? Eu sei que a raiz de 9 vai ser 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Mas eu sei também que menos 3 vezes menos 3 também vai dar 9 positivo. Então, se 3 positivo vezes 3 positivo dá 9, e menos 3 vezes menos 3 também dá 9, não teria nenhum resultado pro 9 negativo. Por isso, na matemática, a gente não aceita como uma resposta real raízes com número negativo. Então, não existe raiz de número negativo. Isso quando meu expoente, quando meu índice aqui for um número par. No caso aqui é 1, 2. Então, não existe. Porque quando eu tenho índice par, os meus sinais eles vão estar se anulando, como aconteceu aqui, menos com menos deu mais, então já se anulou. Agora aqui, no caso de raiz cúbica, como o meu índice, o 3 é um número ímpar, então eu sei que existe raiz de número negativo. Por exemplo, como aqui é o cubo, então, na potenciação, eu sei que 2 vezes 2 vezes 2... ou 2 elevado ao cubo, eu sei que é 8, que 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu sei que a raiz cúbica de 8 vai ser 2. Então, nesse caso aqui, funciona, nesse caso aqui existe. Agora, aqui, no negativo também vai existir, porque o meu índice é ímpar. Então, eu sei que menos 2 elevado ao cubo vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, aqui como eu consegui o
menos 8 e aqui também menos 8. Então, eu posso ver que existe raiz cúbica de número negativo, porque o 3, o índice é ímpar. Então, a raiz cúbica de menos 8 é 2. Negativo, porque é o menos 2 que eu estou multiplicando. Agora, aqui, um pouquinho diferente. Aqui nós tínhamos o sinal de negativo dentro da raiz. Então, ele acompanha o 8. Aqui, o menos não vai estar acompanhando o 4, porque ele está fora da raiz. Então, eu vou estar tirando a raiz quadrada de 4, e esse negativo aqui, ele já vai passar logo para o resultado. Então, quando o negativo está fora da raiz, existe, e eu já coloco logo aqui atrás. Então, vou passar o menos aqui na resposta, e vou tirar a raiz de 4. Então, raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, só lembrando, raiz quadrada de número negativo não existe. Raiz quarta, raiz sexta, quando o meu índice for um número par, 2, 4, 6, 8, não pode existir raiz de número negativo. Agora, se for um índice ímpar, 3, 5, 7, assim por diante, aí nesse caso existe. Que nesses casos, os sinais não vão se anular. E quando for positivo aqui, quando for um número par, aí se anula. Então, nesse caso, não existe. E quando o sinal de negativo está do lado de fora da raiz, ele passa direto para a resposta no final. Outra atividadezinha que eu deixei para vocês nos documentos tem a ver sobre a raiz quadrada e a raiz cúbica. Por exemplo, imaginemos que eu tenha um terreno de 25 metros quadrados e eu quero cercar ele. É o terreno da minha casa, então 25 metros quadrados. E eu vou querer cercar ele, mas eu não sei qual é a medida da tela que eu vou precisar para cercar. Então, para isso, eu vou precisar saber a medida de cada lado. Lembrando que isso aqui só funciona se os 4 lados forem de mesma medida. Então, no caso, eu tenho um terreno com 25 metros quadrados, um terreninho. Para mim saber qual é a medida do lado, eu vou fazer a operação inversa aqui. Se aqui, metros quadrados, já diz que está elevado ao quadrado. Então, foi feito lado vezes lado, para saber. Então, eu vou fazer o inverso, que é a raiz quadrada. Então, para mim saber qual é a medida do lado, eu vou tirar a raiz quadrada de 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Então, cada lado desse meu terreninho vai medir 5 metros. Para mim saber qual é a medida de tela que eu vou precisar para cercar, eu vou ter que fazer a soma, então, dos lados, que é o meu perímetro. Então, é 5, 5, 5, 5. Ou 5 vezes 4, então, igual a 20 metros de tela. E aqui embaixo, já não é mais raiz quadrada, não é elevado ao quadrado, aqui vai ser feito pela raiz cúbica, porque aqui está se referindo a metros cúbicos. Aqui eu vou querer construir, por exemplo, um reservatório de água, e esse reservatório de água, ele vai comportar 8 metros cúbicos de água. Mas eu não sei qual é a medida de cada lado que eu vou ter que construir. Para mim saber a medida do lado, como aqui é elevado ao cubo, eu vou tirar a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8.
Então, por isso, a raiz cúbica... Opa, esqueci do 3 aqui. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, eu sei que para mim poder construir um reservatório de 8 metros cúbicos, ele vai ter que ter 2 metros de largura, 2 metros de comprimento e 2 metros de altura. Então, quando é cúbico, eu tenho as 3 dimensões. Eu tenho largura, altura e comprimento. Antes aqui, quando era ao quadrado, nós tínhamos somente a largura e o comprimento.